Olá, muito bom dia. Começa agora o debate entre os candidatos à Prefeitura de Américo Brasiliense. Chegou o momento de conhecer mais a fundo as ideias e os projetos para enfrentar os problemas da cidade do Doçura. Esse debate está sendo transmitido pela Rádio Morada FM, pelos 98.1 e plataformas digitais, YouTube, Facebook do Portal Morada e também portalmorada.com.br. Em nome do Grupo Roberto Montoro de Comunicação, eu agradeço aqui a presença dos candidatos posicionados aqui no estúdio da Morada FM, na ordem definida por sorteio. Na posição 1, posicionada na mesa, está a candidata Terezinha Viveiros, do Republicanos. Zé Roberto, do PL, Ivani Bellinelli, do União Brasil, Alemão, do PT e Ismael Silva, do Cidadania. Esse debate será dividido em 4 blocos, com 3 intervalos. As regras foram apresentadas e aprovadas por todos os representantes das campanhas. Numa reunião entre representantes da Rádio Morada e também representantes das campanhas, as regras foram aprovadas. Então vamos às regras do primeiro bloco. Nesse primeiro bloco, cada jornalista fará uma pergunta de tema livre para os candidatos. O jornalista faz a pergunta e, em seguida, sorteia o nome de quem vai responder. Cada candidato responderá apenas uma questão. Cada um terá 2 minutos para a resposta. As regras serão apresentadas sempre no início de cada bloco. Sobre o direito de resposta, a regra é simples. Ele será concedido apenas em caso de ofensa pessoal ou moral direta. O candidato que se sentir ofendido pode fazer um gesto e aguarda. Para analisar o pedido de direito de resposta, temos aqui no estúdio da Morada FM o advogado Cláudio Miranda, do escritório Lopes Vieira Advogados Associados. Temos também o nosso colega Carlos Nascimento, bacharel em Direito, e o Ed Júnior, que é jornalista e estudante de Direito. Em caso positivo, o tempo será de 1 minuto para a resposta. Então vamos ao primeiro debate da história entre os candidatos à Prefeitura de Américo Brasiliense. Eu, Chico Lourenço, faço a primeira pergunta e, na sequência, sorteio o nome de quem vai responder. A problemática da falta de água continua sendo uma penúria para os moradores de Américo Brasiliense. Qual leitura sobre esse problema, você candidato, você candidata, qual que é a leitura que faz em relação a essa problemática? Eu vou sortear aqui o nome do candidato ou da candidata que vai responder a essa pergunta, esse questionamento sobre a questão da falta d'água que há bastante tempo afeta os moradores da vizinha Américo Brasiliense. Já tenho aqui o nome do candidato Alemão, que responde essa pergunta. Lembrando, candidato, que o senhor tem 2 minutos para a resposta a partir de agora. Bom, primeiramente eu quero desejar um bom dia a todos, em nome do Chico, a todos que está fazendo parte aí da equipe de debate, a nossa candidata a prefeita Terezinha, José Roberto, a Ivani Bellinelli e o Ismael. Bom, população de Américo Brasiliense, é de conhecimento de todos que eu já estive na prefeitura como diretor de transporte e por 2 mandatos como vereador. E trabalhei muito a buscar recurso para resolver, minimizar a falta de água de Américo Brasiliense. Bom, está no nosso plano de governo e vamos trabalhar buscando parceria, buscando recurso, mais recurso ainda, para resolver essa falta de água. Uma das faltas de água de Américo Brasiliense se dá pelo fato de não ter reservatório de água suficiente para suprir essa demanda. Vamos construir reservatório nos poços artesianos, principalmente no P7, que é um dos poços o principal, que fica no São Judas. Ele manda água para a caixa central da cidade, lá em Américo Brasiliense.
Vamos fazendo isso, interligando os reservatórios, eu tenho certeza e falo com convicção que vamos resolver a falta de água em Américo Brasiliense. Construindo os reservatório com bomba de recalque. Essas bombas, elas são instaladas na parte externa. Para quem não sabe, hoje o sistema de abastecimento de água em Américo é através de bomba submersa, seja pelo aquífero Guarani ou de poço de fratura. Então são bombas que ficam submersas. E essas bombas trabalham 24 horas. Fazendo os reservatórios, colocando bomba de recalque. Seu tempo acabou, candidato. O senhor já usou o tempo dos 2 minutos. Eu vou convidar o nosso colega Carlos Nascimento para ocupar aquela cadeira. O Nascimento que vai fazer, pode ir à cadeira, Nascimento, por favor, que faz a segunda pergunta. O Nascimento, então, faz a pergunta e, na sequência, eu sorteio o nome do candidato que vai responder ao questionamento do Nascimento. Bom dia, candidatos. Bom dia, candidatas. Bom dia. Sejam bem-vindas. A problemática da questão ambiental, dos resíduos sólidos, já está muito pautada na nossa sociedade. Nós sabemos que Américo carece de um espaço mais apropriado, como os bolsões previamente regulamentados, como uma política pública. Então, nesse sentido, nós gostaríamos de saber dos senhores e das senhoras quais são as propostas para essa área. Obrigado. Agora eu aproveito aqui para fazer o sorteio para ver qual candidato responde a esse questionamento do Nascimento. O candidato que responde é o Zé Roberto. Zé Roberto tem a partir de agora 2 minutos. Agora sim, vamos pausar o cronômetro, vamos voltar o cronômetro. Então agora sim o microfone é ligado. O candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom dia a todos. Quero cumprimentar todos os candidatos, quero cumprimentar o convite da Morada do Sol e a população amerindense. Queria dizer que já está no plano de governo novos bolsões, juntamente com a CETESP, fazer toda a articulação que não fizeram até agora por uma má gestão. Vamos colocar pessoas técnicas para trabalhar no departamento, onde a nossa cidade não tem mais condições sem viver sem os bolsões. Isso com o lixo, rever contratos, que até hoje a própria situação do lixo, de recolher o lixo com os caminhões, isso daí está muito... está ocasionando um problema enorme na nossa cidade. Isso por causa desses contratos que não são revistos. E na nossa gestão vamos colocar tudo no lugar, com pessoas técnicas, usando a minha formação na gestão pública, com 3 mandatos, presidente da Câmara. Então, com isso, eu quero colocar a cidade, que é o principal. O principal nós não estamos conseguindo colocar no momento na nossa cidade, que é a cidade limpa. Isso é a coisa mais simples que o município precisa. E até hoje não tem, por mal gestão e pessoas técnicas nos seus lugares. É isso daí que tem que fazer. E equilibrar a nossa receita, diante dos contratos, ser revisto e trazer receitas para o nosso município, ideias novas, com pessoas capacitadas para resolver esse problema. Eu tenho certeza, juntamente com o governo estadual, com o deputado André do Prado, que é o presidente da Assembleia, ele vai me ajudar e isso daí vai ser prioridade logo já nos primeiros meses. Cidade limpa. Porque também a cidade limpa... Seu tempo acabou, candidato. Eu vou lembrar aos candidatos que nós temos cronômetros aqui nos estúdios para que os senhores e as senhoras possam se orientar em relação ao tempo. Temos em diferentes pontos aqui do estúdio. Muito obrigado, Zé Roberto, pela resposta. E nós temos o nosso colega jornalista do portal Fala Matão, convidado para participar dessa entrevista. Ele está em contato com a gente de forma virtual, é o Alex Gazzoni. O Alex vai fazer a pergunta, na sequência eu faço o sorteio de quem vai responder. Alex, muito obrigado pela participação, bom dia. Bom dia, Chico, bom dia a todos os candidatos, bom dia a todos os amigos jornalistas. Bom, a minha pergunta é relacionada ao aumento do número de moradores em situação de rua na cidade de Américo. É assustador o número.
E eu gostaria de saber, candidato, aquele já se deve ser aumento do número de moradores em situação de cidade, e o principal, como resolver essa situação. Então, a partir de agora, obrigado, Alex, por participar com perguntas nesse debate com os candidatos à Prefeitura de Américo Brasiliense. Então, sorteio o nome aqui do próximo candidato, lembrando que cada candidato responde apenas uma pergunta nesse primeiro bloco. Então, agora quem vai responder a pergunta do Alex Gazzoni é o Ismael Silva. O senhor tem 2 minutos, candidato, a partir de agora. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade da Morada do Sol por estar nos dando a oportunidade de termos esse debate histórico, né? E agradeço a presença de todos os candidatos que compareceram para debater e todos que estão apoiando a todos nós aqui da equipe de produção. É do conhecimento, não sei se de todos, mas de quem acompanha as políticas sociais do Brasil, que o número de população em situação de rua nos últimos anos aumentou mais de 1000%, e é uma realidade constante hoje, não só em Américo Brasiliense, mas em diversas cidades, se não em todas do Brasil. E tendo vista que é um caso que é de natureza internacional, tendo também o entendimento que Nova York, uma das metrópoles mais ricas do mundo, do metro quadrado mais caro, também lidar com essa situação, com essa causa de pessoas em situação de rua, tendo a quantidade, o dobro que hoje nós temos na cidade de São Paulo, que é aproximadamente mais de 30 mil pessoas em situação de rua na capital do estado de São Paulo. Então, com a América Brasiliense não é diferente, tendo o entendimento que já era previsto pelos órgãos competentes, os grandes estudiosos da área social, que existiria essa migração para os interiores dessas pessoas em situação de rua, porque hoje, nas grandes metrópoles, eles já não têm mais o respaldo e aceitação da população para continuar na rua. Então, era detectado já, através de estudos, que iam estar se dirigindo às cidades do interior, e por isso essa realidade constante hoje, não só em América Brasiliense, mas em todas as cidades da nossa região, principalmente aquelas que estão na rota de grandes rodovias, né, que favorece o fluxo de pessoas em situação de rua. Lembrando que a maioria dessas pessoas são itinerantes, não são de origem do município, tá? Então eles ficam transitando de cidade em cidade, em alguns momentos vai ter uma quantidade maior e uma quantidade menor. Encerrou o candidato? Sim. Encerrado o tempo, então, agora do candidato, eu vou pedir para o nosso colega Ed Júnior ocupar a cadeira para fazer a próxima pergunta. O Ed Júnior, que é jornalista, estudante de Direito aqui do grupo, ele faz a próxima pergunta e, na sequência, eu sorteio o nome do candidato que responde. Pois não, Ed Júnior? Bom dia, candidatos. É um prazer tê-los aqui. Obrigado pela participação de vocês. A minha questão é com relação ao emprego, né? A gente sabe que grande parte das pessoas, de moradores de Américo Brasiliense, continuam se deslocando para trabalhar aqui na cidade de Araraquara. Então, como o candidato ou candidata poderá construir uma política de valorização e também da expansão da empregabilidade local ali, então, do município de Américo Brasiliense? Obrigado. Antes da resposta, eu só vou pedir que o candidato que não estiver usando a palavra, se puder manter o microfone desligado, para a gente não ter nenhum problema de som, nem um eco aqui no estúdio. Então, vou sortear agora o nome do candidato que responde à pergunta do Ed Júnior. A pergunta que o Ed Júnior fez, portanto, quem vai responder é a... Deixa eu só já revelar aqui o nome. Ivani Bellinelli. A senhora tem, a partir de agora, 2 minutos para a resposta. Bom dia a todos. Seu microfone está... Vamos manter o cronômetro parado. Se eu só... Agora sim, obrigado, a partir de agora, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Bom dia a todos, colegas. É um prazer estar aqui, poder colocar as nossas propostas, as pessoas nos conhecerem. Eu queria dizer sobre esse assunto que nós, essa semana, estivemos em reunião com alguns empresários da cidade. E nós descobrimos uma coisa fantástica, né? Que tem muitos empresários na nossa cidade com desejo de ajudá-la. Empresários que nasceram, que cresceram, que fizeram as suas histórias, né? Fizeram suas vidas. Essas pessoas estão nos ajudando nessa questão de empregabilidade. Estão trazendo sugestões, assim como as incubadoras, que nós temos terreno para isso,
para receber empresas. Existem empresas que querem vir para Américo Brasiliense e, infelizmente, não conseguem nem serem atendidas, né? Isso é uma coisa surreal para a gente, com essa necessidade de emprego que nós vivemos. Então, nós temos conversado com esses empresários, que são pessoas experientes, se propuseram, inclusive, a nos ajudar nessa questão. E nós ficamos muito felizes, porque a gente percebe que a nossa situação, a situação que nós temos vivido, é uma situação difícil, de fato. Mas também percebemos que muita gente de bem tem o desejo de ajudar. O que nós precisamos? Juntar esse povo que tem o desejo de ajudar e juntos trabalhar em prol da nossa cidade, trabalhar em prol do nosso povo. Nosso povo está sofrendo com a falta de emprego, de moradia, toda essa situação. Nós precisamos nos unir as pessoas de bem, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa dar frutos e para que a gente possa trazer para a nossa cidade tudo o que ela necessita e tudo o que ela merece. Muito obrigado. Concluiu, então, candidata. A senhora ainda tinha alguns segundos, então o tempo já encerrado. Eu faço a próxima pergunta e última desse bloco, e na sequência, obviamente, quem vai responder é a candidata Terezinha Viveiros, mas a gente faz o sorteio aqui para que você que nos acompanha pelas plataformas digitais entenda toda a transparência desse debate. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: candidata, a estação de tratamento de esgoto de Américo Brasiliense, ela começou a ser construída há quase 15 anos. Ainda não está funcionando. Como a candidata pretende resolver esse problema no município? Eu vou só pegar o papel, mas a gente já sabe, claro, quem responde, pela questão em que todos os outros candidatos já responderam, mas agora quem responde a pergunta é a candidata Terezinha Viveiros, e a senhora tem a partir de agora 2 minutos para a resposta. Bom dia, Chico e equipe, a todos os colegas aqui presentes. Nós já fizemos um estudo sobre estas problemáticas no nosso município. Nós detectamos aí uma pendência do município com a empresa executora. Tá? E, por isso, essas obras ainda não foram concluídas. Mas nós, sendo eleitos, estaremos, sim, fazendo essa tratativa, resolvendo essa problemática, assumindo, inclusive, um parcelamento dessa dívida que foi feita, para que a gente possa realmente colocar em funcionamento essa estação de tratamento de esgoto, que é muito importante para nós, né, do município, de nossa cidade, né, de Américo Brasiliense, porque vivemos aí totalmente numa situação irregular com a falta de tratamento de esgoto na nossa cidade. Então, estamos atentos a essa situação e já preparados para assumirmos e resolvermos esse problema existente. Muito obrigada. Encerrou, a senhora ainda tem 1 minuto ainda. Já encerrou, então muito obrigado pela resposta. Esse é o debate entre os candidatos à Prefeitura de Américo Brasiliense. A gente encerra aqui o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco com os candidatos que disputam a Prefeitura, o Executivo de Américo Brasiliense. Agradeço a sua audiência, tanto pelos 98.1 da Morada, como também pelas plataformas digitais, no YouTube e no Facebook do Portal Morada, ou ainda no portalmorada.com.br. A gente volta já. É isso, pelos 98.1 da Morada e também pelas plataformas digitais do Portal Morada.com.br. Você pode acompanhar esse debate histórico entre os candidatos à Prefeitura de Américo Brasiliense pelo YouTube do Portal Morada ou também pelo Facebook do Portal Morada e ainda pelo portalmorada.com.br. Eu lembro mais uma vez aos candidatos que temos cronômetros aqui nos estúdios para que os senhores e as senhoras possam se orientar quanto ao tempo. E lembro também, de acordo com o que ficou acordado nas regras apresentadas e aprovadas pelos representantes dos partidos, que encerrado o tempo de resposta ou de pergunta, o microfone será desligado. Então, a gente vai agora para o segundo bloco desse debate. Aproveito para mandar um abraço para você de Américo Brasiliense, cidade que eu gosto tanto, cidade doçura, e que está acompanhando o nosso debate, seja aqui pelos 98.1 ou pelas plataformas digitais. Eu lembro também que nós temos aqui no estúdio o advogado Cláudio Miranda, acompanhando aqui
o debate, o Cláudio Miranda, que é do escritório Lopes Vieira Advogados Associados, temos o Carlos Nascimento, bacharel em Direito, e o Ed Júnior, que é jornalista e estudante de Direito, para analisar pedido de direito de resposta. Então, se algum candidato se sentir ofendido, é só acenar, levantar a mão, que a nossa comissão de juristas e jornalistas vão analisar o pedido de direito de resposta. Então, muito obrigado para você que está acompanhando esse debate histórico entre os candidatos, os 5 candidatos à Prefeitura de Américo Brasiliense: Terezinha Viveiros, o Zé Roberto, a Ivani Bellinelli, o Alemão e o Ismael. É um momento importante, é um momento histórico para que as propostas sejam apresentadas, sejam debatidas e você, eleitor, você, morador de Américo Brasiliense, poder fazer, sim, uma escolha mais muito bem aprofundada de quem você pretende votar, quem que você pretende escolher para depositar o seu voto na urna. Então, a gente parte agora para o segundo bloco neste debate entre os candidatos de Américo Brasiliense. A regra é a seguinte: neste bloco, o candidato responde pergunta de outro candidato. Eu sorteio aqui o nome do candidato que vai fazer a pergunta e o candidato sorteado escolhe para quem deseja fazer a pergunta. Cada candidato tem a oportunidade de perguntar e responder uma única vez neste bloco. Ao final, poderá haver, inclusive, a intervenção desse mediador para garantir que todos os candidatos participem com pergunta e resposta. O tempo para a pergunta, de 30 segundos. Para a resposta, 2 minutos. Réplica, 1 minuto e tréplica, 30 segundos. Então vamos lá, eu vou sortear agora o nome do candidato que vai fazer a pergunta neste segundo bloco de debate entre os candidatos de Américo Brasiliense. Quem pergunta, portanto, é o candidato Zé Roberto. O candidato Zé Roberto escolhe para quem faz a pergunta. A minha pergunta vai para a candidata Terezinha. Então o senhor tem 30 segundos para a pergunta e a candidata 2 minutos para a resposta. Candidata, segundo a cláusula 9, página 7 do contrato de gaveta, a escritura da terra deveria ser passada após a quitação, mas até o momento não existe escritura de propriedade. Como a senhora me explica, ou melhor, explica para a população, a senhora quitou ou não? Se quitou, onde está a escritura? Se não existe escritura, cadê o dinheiro? Que os 1.499 pessoas pagaram. O tempo acabou, candidato. 7 o tempo anos. do candidato acabou. A candidata Terezinha Viveiros agora, ela liga o microfone e ela vai ter 2 minutos, portanto, para a resposta. Peço para que a candidata ligue o microfone para a resposta ao candidato Zé Roberto, viu, Terezinha? Por favor, pode ligar o microfone. A partir de agora, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Eu agradeço imensamente, candidato, por fazer essa pergunta. É a oportunidade que eu preciso para esclarecer a população de Américo acerca dessa perseguição incrível que está acontecendo na cidade. Eu nunca vi um candidato a prefeito ser tão perseguido por fazer o bem. Então, você está me dando essa oportunidade hoje. Sim, tenho aqui, sim, toda a documentação que não é possível estar apresentando para o senhor aqui, mas fica à sua disposição e a todos que estão nos assistindo, para que a gente possa fazer esclarecimento. Por que não está ainda registrado em nome das famílias? Porque você não foi objetivo. Você falou de um terreno, tal, não foi objetivo. É a Associação de Moradores de Américo Brasiliense, Desenvolvimento de Américo Brasiliense. Essas famílias, elas adquiriram essa terra, sim. Estamos com toda a documentação aqui, inclusive pagamento, quitação diária, que isso, inclusive, já foi divulgado nas redes sociais. Tá? Por que é que nós não fizemos ainda? Eu não sei se o... Bom, você deve saber, porque você já é vereador há 2 mandatos, né? 3 mandatos, desculpa. Foi feito uma desapropriação pela Prefeitura em 2010. 120 mil metros dessa área estava inclusa nessa área que foi comprada pelas famílias de Américo Brasiliense, tá? 1.403 famílias. Somente agora,
não sei se você tem esse conhecimento, é para ter, como vereador atual, somente agora foi revogado esse decreto. Agora sim nós podemos, olha a data, mês de agosto. Foi feita a revogação por parte da Prefeitura. Então, somente agora nós podemos dar continuidade nessa documentação. Espero que tenha esclarecido. Mas está à sua disposição aqui todos os documentos pertinentes, inclusive a quitação diária. Inclusive, o depósito em conta, saldo de conta atualizado. Candidata Terezinha, obrigado pela resposta. Então, o candidato Zé Roberto tem 1 minuto para réplica. Só 1 minutinho para a gente disponibilizar o cronômetro, tudo ok. Então, o candidato Zé Roberto começa agora a responder usando o tempo da réplica. Candidata, é extremamente doloroso esse problema que a senhora trouxe para a nossa cidade. Pessoas que estão esperando aí, chegando a 8 anos, que venderam seus carros, fizeram empréstimo, e essa enganação porque eu falo para a nossa população que eu estive na Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, juntamente ao presidente da Assembleia, que ele colocou nas suas redes sociais. Não tem nenhum projeto na Secretaria de Habitação. É vergonhoso a senhora chegar perto da eleição dia 6 e falar que agora está com toda a documentação. E quem quiser achar que eu estou fazendo politicagem, aqui tem um QR Code aqui, ó. Só acessar ele que você vai saber a resposta da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, que não existe nenhum projeto na Secretaria. Muito obrigado. Então, concluído, a candidata Terezinha Viveiros tem, portanto, 30 segundos para tréplica a partir de agora. A fragilidade da sua argumentação é vergonhosa. O seu próprio deputado, estando em Américo, ele esteve lá na secretaria, no dia anterior à sua convenção, e ele, estando aqui em Américo, ele disse, até hoje não tem nada na secretaria. Até hoje, ou seja, amanhã poderia ter. Certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Aproveitar esse momento, rapidamente, o seu jurídico quis barrar a nossa reunião do dia, no último dia 30. Acabou o tempo, portanto, agora eu vou sortear o nome do próximo candidato que faz a pergunta. Então, eu sorteio o nome do candidato que vai fazer a pergunta e o candidato escolhe para quem direciona a sua pergunta. Alemão. Bom, eu vou fazer a pergunta à candidata Ivani. Então vamos parar o cronômetro. A partir de agora, candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta e a candidata na sequência, Ivani, 2 minutos para a resposta. Candidata Ivani, a senhora já esteve no departamento de esporte como diretora. O que você fez de melhoria no seu departamento que pode dizer que foi uma marca registrada da sua gestão? Concluiu a pergunta, candidato? Concluí a pergunta. Então a gente vai zerar o cronômetro e a candidata terá, portanto, 2 minutos para a resposta. Obrigado pela pergunta, Alemão. E eu não estive no Departamento de Esportes. Eu estou no Departamento de Esportes há mais de 30 anos. Em uma das administrações, fui colocada por 2 anos como diretora de esportes. O departamento, organizamos o departamento, né, não existia toda essa crise que existe hoje. E, para mim, algumas coisas que eu consegui retomar na minha época, que me deixam muito feliz, que permanecem até hoje. A prova pedestre, que tinha sido extinta, e Jogos do Idoso, nós criamos os Jogos Municipais do Idoso, começamos um trabalho diferenciado e procuramos organizar toda a questão de estrutura de escolinhas de esportes, que naquela época funcionava muito, muito melhor, com muitos mais alunos, inclusive com transporte, que hoje é uma carência para os alunos de outros bairros. Então, nós atendíamos um grupo bem maior de alunos, com uma estrutura bem melhor, com professores atuantes, diferente do que hoje nós temos visto no nosso departamento. Nosso departamento está abandonado, não há transporte para as crianças dos bairros. E as crianças gostam tanto do esporte que elas se deslocam, muitas vezes a pé,
até o ginásio para participar das aulas. Posso falar isso porque eu tenho, né, entre os meus alunos de voleibol, muitos que assim o fazem. E é até preocupante, porque são crianças, são adolescentes, e nós sabemos que a situação não está tão simples, né? Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu consegui manter a capacidade de atendimento na época e resgatar prova pedestre e os Jogos Municipais do Idoso, que foram criados na minha gestão, assim como o futsal veteranos. Muito bem. Portanto, encerrou a resposta a candidata Ivani. O Alemão tem 1 minuto para réplica. Bom, candidata Ivani, eu sou um dos candidatos que defende o esporte, e eu sei do seu trabalho no departamento, e por 2 anos que passou lá, e a gente está aqui para buscar conhecer mais a proposta de todos, passar para a população, e eu gostaria só que a senhora tivesse aí, que fosse mais direto, mais objetiva do que pretende fazer, por tudo que o seu trabalho, tudo que você já fez pelo esporte, o que pode ser feito para melhorar, sabendo de tudo isso que a senhora já relatou aqui, e ainda é um dos departamentos que menos recebe investimento. Então vamos zerar o cronômetro. A candidata tem 30 segundos a partir de agora. Te agradeço, Alemão, né? Quem é da cidade conhece o meu histórico, né? Foi uma vida dedicada ao esporte, de fato. E é o que você disse, o departamento, infelizmente, está numa situação lastimável. Então, o departamento precisa de reformas, tanto administrativa, como quadras, como pessoal. Todo esse trabalho é necessário ser feito. Nós vamos lutar muito para que isso aconteça, inclusive um atendimento, principalmente... Muito obrigado, candidata. O seu tempo encerrou. Eu agora vou sortear o nome do próximo candidato que vai fazer a pergunta e escolhe para quem pergunta. Muito obrigado à audiência da população de Américo Brasiliense nos acompanhando nesse momento, aqui pelos 98.1 da Morada FM. Também você que está pelas plataformas digitais, que acompanhar com imagens esse debate, portalmorada.com.br, ou no YouTube do Portal Morada, ou no Facebook, você acompanha esse debate com imagens entre os candidatos de Américo Brasiliense. Lembro que é um debate histórico. Pela primeira vez, os candidatos à prefeitura, quem pleiteia ocupar a cadeira do Executivo ameriliense, está tendo a oportunidade de participar de um debate e apresentar as suas propostas. Quem vai fazer a pergunta agora é a candidata Terezinha Viveiros. Para quem a senhora faz a pergunta, candidata? Ao Zé Roberto, candidato Zé Roberto. A partir de agora, então, a senhora tem 2 minutos, aliás, desculpa, a senhora tem 30 segundos para a pergunta, aí sim o Zé Roberto tem 2 minutos para a resposta. Candidato, você, em janeiro de 2021, logo que você assumiu a presidência da Câmara, você se recusou a dar entrevista, tá, para o Jornal da Morada, acerca de uma contratação de estagiária fora de um processo seletivo em 2022. Aliás, em 2022, a reportagem da Clube Band foi à Câmara, e isso está na internet, viu? Não é uma invenção minha. E você também se recusou a dar essa entrevista. Se eleito for, vai continuar com essa postura de não prestar esclarecimento à população quando for necessário? Tempo encerrado, portanto, o candidato Zé Roberto tem 2 minutos para a resposta. A candidata está muito preocupada comigo, né? Eu vim aqui para escutar as propostas, tudo, mas fugindo do assunto. Eu queria dizer para a senhora, eu não fico só em Américo. Eu me dediquei esses 12 anos só para a vereança. Então, nesses dias, coincidiu que eu estava em São Paulo, estava atrás de verba, onde eu consegui muitas verbas, que é só entrar em redes sociais. E queria dizer para a senhora que eu não devo nada nas 2 gestões minhas, dos 2 anos como presidente da Câmara, as 2 contas foram aprovadas, entendeu? Diferente do seu filho, que passou por lá também e está respondendo até hoje. Okay. A resposta, então, concluída. A candidata tem 1 minuto para a réplica. Aqui eu estou dizendo de você se colocar à disposição da população e dar respostas, que não é o seu caso, você foge muito disso. Não sou eu que estou aqui tentando fugir da regra, fugir do tema. Tá? Você está fazendo isso. Bom, mas, enfim, a minha trajetória revela quem eu sou. Com mandato ou sem mandato, sempre estive à disposição da população. E sou acessível a qualquer dia e a qualquer hora.
que não é o seu caso. Concluído, então, vamos zerar o cronômetro. O candidato Zé Roberto tem 30 segundos de tréplica. Sempre tive a transparência de tudo. Isso daí, é só você olhar minhas contas, está tudo respondido. O que tiver de pergunta para a rádio, para outras situações, a gente sempre respondeu. Mas não é o caso, né, o candidato. Aqui a gente veio olhar nossas propostas, que a nossa cidade hoje se encontra lamentável. E a senhora vem aqui querer me atacar. Mas não vai me atacar, sabe por quê? Eu estou preparado para ser o prefeito da nossa cidade. Encerrado o tempo, então agora eu vou sortear mais o nome do candidato que vai fazer a pergunta. Já perguntaram Terezinha Viveiros, Alemão e Zé Roberto. Então, agora quem faz a pergunta é a Ivani Bellinelli. Então, faltam ainda perguntar o Ismael. Falta ainda fazer a pergunta, mas a Ivani Bellinelli escolhe agora para quem faz a pergunta. O Alemão, então, a senhora tem 30 segundos para a pergunta e o Alemão, na sequência, 2 minutos para a resposta. Alemão, com a atual conjuntura política e econômica do município, caso seja eleito, qual o seu planejamento para que a meta do marco sanitário seja atingida dentro do prazo? E quais os impedimentos de ainda não estarem concretizados em nossa cidade? Candidato, o senhor tem, então, 2 minutos. Bom, a candidata prefeita Ivani, eu respondo. Quanto ao cumprimento da meta, vai ter todo um departamento que vai elaborar isso daí. Vamos trabalhar com a equipe, com corpo técnico profissional. Vamos estudar a fundo o que hoje está parado e por que está parado. E vamos colocar em prática, em funcionamento, tudo que se faz necessário. Concluído, então, candidato? A candidata, o senhor ainda tem tempo. Em relação do marco. Não, só isso. Tá, então a candidata tem 1 minuto de réplica. Esse marco começou a ser construído na gestão do PT, né? E de lá para cá vocês trouxeram muitas emendas para o município. Por qual motivo vocês não se empenharam para que essas emendas fossem dirigidas a essa situação tão importante na nossa cidade? Vamos zerar o cronômetro, só 1 minutinho, candidato, por favor. O senhor tem, então, 30 segundos a partir de agora. Como eu já tinha havido comentado, só para continuar aqui, vamos ter uma equipe, um corpo técnico competente, profissional, porque é de conhecimento de todos, isso é uma realidade do nosso município. Foi implantado na administração do prefeito Ademir, na qual era diretor de transporte e trânsito, e de lá vem acompanhando e buscando esses recursos. Várias obras que foram paradas ou deram início, ou às vezes nem deram início, por falta de competência, de ter um corpo técnico, uma equipe qualificada. Encerrou o tempo de 30 segundos, candidato. Obrigado, então, pela resposta e a candidata Ivani pela pergunta. Automaticamente, agora, quem faz a pergunta é o candidato Ismael Silva. Agora eu estou vendo aqui, acho que todos os outros candidatos já responderam, né? Acho que todos os outros já tiveram perguntas direcionadas. Então, o Ismael vai ter que usar o tempo de 2 minutos para ficar à vontade, então, como assim quiser. Porque já foram perguntas direcionadas para a Terezinha, para o Zé Roberto e também para o Alemão. Teve pergunta direcionada para a Ivani, né? Acho que o Alemão perguntou para a Ivani. Então, eu vou conceder 3 minutos, Ismael, porque você teria, na verdade, 2 minutos de resposta e mais 1 de réplica. Você tem os 3 minutos para usar da forma que você quiser. A partir de agora, vamos só organizar o cronômetro aqui. Vamos organizar aqui o cronômetro. Assim que tiver ok, a gente concede esse tempo, porque ele não tem para quem fazer a pergunta. Então, como ele teria dentro do tempo de resposta e réplica 3 minutos, é justo que ele tenha esse tempo para apresentar as suas ideias. A partir de agora. Cidadão amarilense, quero falar para você que nos acompanha nesse momento. Eu tenho uma atuação de mais de 12 anos em políticas públicas, em projetos de desenvolvimento partidário, para que políticos pudessem governar nossa cidade, já contribuir com alguns projetos, inclusive da Terezinha presente, né?
de candidatos que não estão presentes. E eu notei, depois de 12 anos, que não era possível mais continuar seguindo metodologias das governanças que sempre se propõem a governar a nossa cidade, porque tem comprometido muito o desenvolvimento das políticas públicas, o desenvolvimento econômico e o crescimento da cidade de Américo Brasiliense. Eu, estarrecido disso, me coloquei como uma opção de mudança para que Américo tenha, dentro do processo livre de escolha democrático, mais uma opção. Diante da minha atuação, fui agariando, obtendo conhecimento na área de políticas públicas, tá? Que é diferente de politicagem, e também tive a oportunidade de atuar como gestor no Departamento de Promoção Social por 3 anos e 5 meses. E não sou omisso e não me escondo diante da verdade. Tá? Poderia estar tentando incubar isso aqui, mas foi dada as minhas contribuições significativas, está registrado, homem ou mulher qualquer, não pode apagar, que está na história, conseguindo triplicar a quantidade de cestas básicas para que os munícipes fossem atendidos ao longo dos 3 anos, conseguindo desenvolver uma política social diante das condições de trabalho e investimentos disponíveis que eu tinha para atuar num dos momentos mais delicados e críticos da história da humanidade, que foi de pandemia e pós-pandemia, que trouxe reflexos aí terríveis para a humanidade e para o Brasil e para a América Brasiliense também não tem sido diferente. A gente tem acompanhado aí a perda do poder de compra per capita de cada cidadão, independente da classe social, todos foram afetados, mas eu fiz, dentro do meu trabalho, atuando dentro de uma política importantíssima, essencial, ficando atrás naquele momento, e hoje eu acredito que ainda está em muita evidência, como uma das políticas mais essenciais depois da saúde. Também obtive a oportunidade de identificar lacunas, deficiências e incoerências que acontecem dentro da administração pública, e uma das mais agravantes é a intromissão da politicagem dentro dos setores, dentro das políticas públicas. Arrasta para baixo o desenvolvimento das políticas públicas, o crescimento da cidade, impedindo que as políticas se desenvolvam e cheguem de uma qualidade até a população que necessita dessas políticas efetivas e constante, continuada no município. Então, eu quero deixar aí para vocês essa fala, para que vocês conheçam um pouco da minha história dentro da gestão pública. Muito obrigado, portanto, candidato. Nós encerramos aqui o segundo bloco deste debate histórico entre os candidatos à Prefeitura de Américo Brasiliense. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, pelos 98.1, pelas plataformas digitais do portal morada.com.br. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco, terceiro bloco desse debate entre os candidatos à Prefeitura de Américo. Esse é o debate entre os candidatos à Prefeitura de Américo Brasiliense. A gente volta para o terceiro bloco. Muito obrigado a você que acompanha a programação da Rádio Morada FM pelos 98.1 ou também está acompanhando esse debate com imagens pelas plataformas digitais, o YouTube do Portal Morada, o Facebook do Portal Morada ou ainda pelo aplicativo Morada, o portal morada.com.br. Muito obrigado pela sua audiência nesse momento histórico na política de Américo Brasiliense. É uma oportunidade que a Rádio Morada está dando para que os candidatos aqui apresentem suas ideias, suas plataformas de governo e você de Américo Brasiliense possa assim fazer a melhor escolha na hora de digitar o seu voto na urna. Nesse terceiro bloco, eu lembro que a gente tem aqui uma comissão formada pelo advogado Cláudio Miranda, do escritório Lopes Vieira Advogados Associados, o Carlos Nascimento, bacharel em Direito, o Ed Júnior, também estudante de Direito e jornalista, para analisar possíveis pedidos de direito de resposta. Então a gente segue para o terceiro bloco deste debate e vamos às regras desse terceiro bloco. Cada candidato responde a pergunta de outro candidato. Eu vou sortear de uma primeira urna o nome do candidato que vai fazer a pergunta. De outra urna, eu vou retirar o nome do candidato que vai responder a questão. Cada candidato pergunta e responde uma única vez nesse bloco. Se o nome retirado da segunda urna for o mesmo do candidato já sorteado para perguntar, será refeito o sorteio do candidato que vai responder a questão. Ao final, poderá haver intervenção do mediador para garantir que todos os candidatos participem
com pergunta e resposta. E a regra de tempo é a mesma. Nesse bloco, terceiro bloco, o candidato tem 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto de réplica e a tréplica 30 segundos. Os candidatos já estão prontos, já estão à vontade, a gente pode partir para esse terceiro bloco. Se vocês quiserem, quem estiver dialogando, podem deixar os microfones ligados entre os dois que estão dialogando. A gente vai sempre dar o tempo para que tanto a nossa técnica consiga garantir o tempo exato do cronômetro e também para que os candidatos estejam preparados para assim responder as perguntas. Então, eu vou sortear agora 2 nomes, um que pergunta e o outro que responde. Eu vou tirar dessa urna aqui o nome de quem vai fazer a pergunta. No bloco anterior, o candidato escolhia. Agora, nesse bloco aqui, é por sorteio. Então, quem faz a pergunta, quem pergunta nesse bloco, começa perguntando, é a candidata Terezinha Viveiros. Agora eu vou sortear dessa outra urna o nome do candidato que vai responder a pergunta de 30 segundos da candidata Terezinha Viveiros. Então, quem responde é a candidata Ivani Bellinelli. A nossa técnica prepara, portanto, o tempo do cronômetro. Está tudo ok? Então, a candidata Terezinha tem 30 segundos para a pergunta. Candidata Ivani. Só o microfone, por favor. Candidata Ivani, a pergunta que eu faço para você é a respeito do Departamento de Saúde, tá? Ele emitiu um memorando número 10.407, admitindo a escassez de profissionais médicos ginecologistas. Nós sabemos o quanto essa especialidade é essencial para a saúde da mulher. Qual a sua proposta para resolver esse problema? Vamos zerar o cronômetro. A candidata Ivani, portanto, tem agora 2 minutos para a resposta. Obrigado pela sua pergunta. Nós temos também dialogado com o pessoal da saúde, porque, infelizmente, você cita ginecologista, mas não é a única falta que nós vemos no hospital. E nós sabemos que nós temos um convênio que deveria ter, né, todos os médicos à disposição. Infelizmente, até por falta de pagamento, nós sabemos que muitos se demitiram, nós sabemos essa carência. Estamos já trabalhando. O mais importante que eu acredito é que a gente procure os departamentos para identificar esses problemas. Identificando os problemas, busque soluções. Nós temos um desejo e, com a graça de Deus, nós concretizaremos. Eu pretendo construir na minha gestão um centro de referência da mulher. Nós temos um problema sério de pessoas que esperam exames por anos. Na minha caminhada, durante toda a campanha, né, nós conversamos com pessoas que esperam por uma colonoscopia há 4 anos. Exames, conversei com uma amiga essa semana, esperando um exame Papa Nicolau há muitos anos. Isso jamais pode acontecer. Então, nós procuraremos trabalhar com o sistema de mutirão, buscar junto ao governo esse socorro para que a gente possa zerar essas filas e, a partir daí, traçar uma meta para que a gente não haja um tempo tão grande de espera. A senhora ainda tem mais de 30 segundos. Encerrou? Sim. Então, vamos zerar o cronômetro. A candidata Terezinha tem 1 minuto a partir de agora. Sim, exatamente. Nós também temos essa meta, né? A criação do cuidado da casa, da saúde da mulher. Nós, enquanto mulheres, Ivani, sabemos, né, o quanto isso acaba sendo problemático para nós no dia a dia. Sim. Nós, mulheres, entendemos essa situação. Então, também temos essa meta, a criação da casa da mulher, para que esse cuidado ele seja efetivo e que nós possamos estar aí cuidando da nossa população feminina. É uma responsabilidade muito grande. Nós assumimos aqui, eu, Terezinha Viveiros, assumo esse compromisso com as mulheres de nossa cidade. Caminharmos juntos, solucionarmos esses problemas e podemos estar realmente dando dignidade a todas vocês, a todas nós. Encerrado, portanto, agora o cronômetro. A candidata Ivani tem 30 segundos a partir de agora. Exatamente, Terezinha. A gente entende que um exame, a espera de um exame, pode ser a diferença entre a cura e até a morte de uma pessoa. Então, isso, gente, é o mínimo que nós podemos oferecer. Dignidade. Isso não é gratuito, não, gente. Nós pagamos os nossos impostos e precisamos exigir que se concretize. Então,
perguntas e respostas concluídas, a gente parte agora para o sorteio do próximo candidato que vai fazer a pergunta nesse terceiro bloco de debate entre os candidatos à Prefeitura de Américo Brasiliense. E quem faz a pergunta é o candidato Alemão. Eu vou sortear agora o nome do candidato que vai responder, o Alemão, referente a essas questões que estão sendo debatidas hoje aqui na Rádio Morada do Sol, quanto ao debate entre os candidatos à Prefeitura de Américo Brasiliense. Quem responde é o candidato Zé Roberto. Vamos então ao cronômetro. O Alemão tem 30 segundos para a pergunta. Pronto, candidato Zé Roberto. Hoje nós temos muitas crianças com autismo em Américo Brasiliense. Isso é uma situação que afeta muitas famílias. Gostaria de saber, se caso for eleito, o que fará para essas crianças e para as mães atípicas? Vamos zerar o cronômetro. Agora o Zé Roberto tem 2 minutos para a resposta. Boa pergunta, candidato. Vamos dar todo o apoio diante da educação, uma inclusa educação, todo o trabalho que é feito com o autismo, a gente vai priorizar, que é uma prioridade hoje na nossa cidade. Sabemos o tanto que precisa. Então, diante com o governo estadual, federal, vamos procurar recursos, estabelecer um trabalho juntamente com o departamento, apoiar o departamento, o que precisa, eu vou estar à disposição. Concluiu, candidato? O senhor ainda tem mais de 1 minuto. Concluído? Então vamos zerar o cronômetro. O candidato Alemão tem 1 minuto de réplica. Eleito for como prefeito, vamos construir um centro de referência ao autismo em Américo Brasiliense. Modelo tem aqui em Araraquara, qual fizemos uma revisita, eu e a vice Meire. Tá? Vamos, na Praça do Santa Terezinha, criar um espaço para autista, que já contempla no projeto da Praça Jaime Rocha, lá do bairro Santa Terezinha. Vamos capacitar os profissionais das redes municipais para certificar que os estudantes da rede estão com laudos e terapias em dia. Isso vamos implantar na Prefeitura de Américo. Capacitação específica dos acompanhantes para melhorar o desenvolvimento dos estudantes. Isso é um compromisso que a gente assume com os pais que tem hoje, que é um número altíssimo em Américo. O candidato, então, Zé Roberto, tem agora 30 segundos de tréplica. Parabéns, candidato. Eu eleito também, tenho o mesmo alinhamento que o senhor tem. Então, vamos dar maior atenção ao autismo, à inclusão social, e todo o apoio que precisar, essas crianças, a população de Américo Brasiliense pode confiar no meu trabalho. Como o meu trabalho foi árduo na saúde, com certeza vocês vão ter em todos os departamentos um carinho diferente do Zé Roberto. Então, encerrada essa rodada de perguntas e respostas entre os 2 candidatos, eu sorteio agora o nome do próximo candidato que vai fazer a pergunta. E quem pergunta, então, é a Ivani Bellinelli. A Ivani Bellinelli, ela, portanto, vai perguntar. Eu vou sortear o nome agora do candidato para quem ela faz a pergunta nesse bloco de rodada de perguntas e respostas entre os candidatos à Prefeitura de Américo Brasiliense. Vamos lá. O papel acabou rasgando aqui, mas não tem problema, dá para identificar muito fácil. É o Ismael Silva quem responde à pergunta da Ivani Bellinelli. Vamos zerar o cronômetro, pergunta de até 30 segundos, candidata. Nas suas falas, o senhor disse, criticou a política atual, né? Chamou de politicagem. No entanto, o senhor fez parte desse governo, né, com o cargo de diretor concedido pelo vice-prefeito, inclusive com uma gestão que foi muito criticada por conta das filas para o pessoal
que às 3 horas da manhã tinham que ir atrás de cesta e outras situações. Por que o senhor acha que o senhor vai ser diferente? Então vamos zerar o cronômetro. Quem vai responder é o candidato Ismael. Tem 2 minutos. Candidato Ivani, a senhora falou, alguns apontamentos seus foi verdade. De fato, eu assumi como diretor, não por capricho de carga eleitoral, mas como fui identificado como perfil para atuar naquele departamento. Tá? E graças a Deus eu tenho sim a aceitação do povo. Inclusive, durante a gestão, foi elaborada pesquisa de satisfação e o público escolheu o meu departamento como um dos melhores da administração. Tanto é que depois de quase 4 meses de desligamento, as pessoas veio sentir sim a falta da minha atuação dentro do departamento. Diferente da candidata que atuava como coordenadora e se escondeu em abril para mascarar que não fazia parte. Eu respeitei a legislação, o processo legal e dei as minhas contribuições, mesmo diante do momento de dificuldade da administração, porque eu sabia que no momento que eu saísse do departamento ia se tornar mais difícil o trabalho, não só para os servidores, mas como para a administração e ia prejudicar os usuários que acessam. E assim está acontecendo, tá? Temos dificuldade, déficit de RH, déficit de investimento, estrutura física não é adequada, tá? Foi solicitado durante a minha gestão várias vezes, tem um documento comprovando, inclusive por meio de um DOC, mas infelizmente a condição orçamentária da administração não permitiu, mas as minhas contribuições foram dadas, trouxe um equipamento regionalizado para acolhimento de mulheres vítimas de violência em parceria com o governo do estado, a Drades Regional e mais 8 cidades da região, isso ninguém divulga, tá? Descentralizei os atendimentos de cestas básicas para o CRAS, para melhorar a logística de trabalho e respeitar melhor os usuários e os servidores, otimizando a falta de RH dentro do Departamento Central de Promoção Social. Abrimos o Fundo Social, mantemos aberto por todo o período que eu atuei lá, inclusive fizemos grandes parcerias com empresas multinacionais e empresas do nosso município e a população também aderiu, inclusive recebemos muitos donativos do governo estadual e da população amareliense. Ou seja, o dever de casa foi feito e eu cumpri com o meu objetivo até o antepenúltimo dia de sair, conforme a legislação determinava. Não me escondo da verdade. Tempo encerrado o candidato. A candidata Ivani tem 1 minuto de réplica. De fato, eu fui coordenadora, porém, eu sou concursada há mais de 30 anos no departamento. O cargo de coordenação foi concedido a todos os professores que trabalhavam com formação, ou seja, escolinhas de formação e competição. Então, por isso, como nós não tínhamos horas extras, todos os professores que faziam as 2 cargas horárias foram contempladas com esse cargo. Não me escondo atrás de nada, porque eu não preciso me esconder. Quem conhece a minha trajetória na cidade pode atestar isso. Pode atestar todo o tempo de trabalho prestado com muito orgulho, revelando muitas atletas, mas, acima de tudo, revelando pessoas, cidadãos melhores, com certeza. E o senhor, por outro lado, quase perdeu uma tonelada de alimentos no seu departamento. Agora a gente zera o cronômetro. O candidato Ismael Silva tem 30 segundos. Bem, candidato, a senhora falou... Só um minutinho, por favor, o microfone dele agora sim. Vamos seguir, 30 segundos. Bem, candidato, a senhora falou bem, a senhora tenta apelar para o emocional, para se autopromover politicamente. Eu não, sou um posicionado, tá? E sou objetivo. Quase perdeu, a senhora falou bem. Recebemos os donativos vindo de uma ação social realizada no município por interação de muitas pessoas. Inclusive, o arroz veio comprometido, tá? Nós tínhamos grandes quantidades de alimentos para distribuir, usamos a sequência cronológica de datas para ser distribuídos, mas a empresa se prontificou a entregar esses alimentos novamente, inclusive através do mercado de um dos seus irmãos. E a senhora está sendo omissa na verdade, tá? Encerrado o tempo, candidato. Agora, já encerrado o tempo de 30 segundos, está pedido de direito de resposta, então, tanto a candidata Ivani pede direito de resposta, como o candidato Ismael também está pedindo direito de resposta. Vai ser analisado e pode ser que ainda dê tempo dentro desse bloco, mas vamos partir então com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Américo Brasiliense. Eu vou sortear agora o nome do candidato que vai fazer a pergunta. Quem pergunta agora é o candidato Zé Roberto e, na sequência, eu já sorteio aqui o nome do candidato que responde ao questionamento ou questionamentos do Zé Roberto. Então, só para confirmar aqui, quem vai responder ao candidato Zé Roberto é o candidato
Alemão. Zerando o cronômetro, Zé Roberto tem 30 segundos para a pergunta. Candidato Alemão, tivemos 8 anos juntos na vereança. Você sabe o meu trabalho na área da saúde e é a minha preocupação extrema no momento. Ganhando a eleição, quais suas propostas para a saúde? Para a saúde? Bom, candidato Zé Roberto, a população... Só um minuto, candidato, porque a gente precisa zerar o cronômetro. O senhor vai ter, portanto, 2 minutos para a resposta. Vamos zerar o cronômetro, sim. A partir de agora, o senhor tem 2 minutos. Bom, muito pertinente a sua pergunta, candidato Zé Roberto. Como o senhor comentou, tive o prazer, a honra de estar lá com o senhor como vereador e foi um dos vereadores mais atuantes em busca de recursos para a cidade de Américo Brasilense como um todo, principalmente para a saúde. Candidato a prefeito, eleito a prefeito, vamos descentralizar o atendimento do PA. Hoje, o pronto atendimento é junto com o Hospital José Nico. Isso atrapalha e muito o atendimento. Os médicos não têm condições, pelo espaço físico que hoje tem lá. As enfermeiras, os enfermeiros não trabalham, não fazem um trabalho com qualidade por falta de espaço físico, sem contar o péssimo atendimento, a péssima qualidade de serviço na saúde que foi oferecido para a população. Vamos descentralizar o PA. Vamos fazer mutirões, tá, na saúde com os especialistas para acabar de vez com a fila de espera. Isso já deu resultado em outras gestões, em cidades vizinhas, junto com o apoio dos nossos deputados, Tainara Faria, Marcelia, com o apoio do Carlos Zaratini, que é um deputado federal presente em Américo Brasiliense, que mandou várias emendas para Américo na área da saúde, com o deputado Arlindo Quinalha, com o apoio do prefeito Edinho Silva e com o apoio do presidente Lula, vamos fazer de Américo uma referência na área da saúde. Eu assumo esse compromisso com vocês. Para quem já esteve lá, como vereador, que buscou recurso, como prefeito, vai buscar muito mais. E com apoio. Sem apoio, a situação que está em Américo Brasiliense é daí para pior. Portanto, obrigado, senhores. Tempo encerrado o candidato. O candidato Zé Roberto tem 1 minuto de réplica. Diante de tudo que você falou, Alemão, a nossa proposta também, junto com o governo estadual e federal, é em busca de uma UPA. Porque hoje o nosso hospital, quando foi feito, tinha mais ou menos uns 20 mil habitantes. Hoje, com a capacidade aí da nossa população de 40 mil habitantes, não suporta mais o hospital. Isso, os funcionários não têm esse apoio que precisa do executivo. Então, nós vamos trabalhar diante disso. Tem várias filas de agendamento. Eu fui o primeiro que conseguiu R$200 mil para fazer esses mutirões de oftalmologista, ultrassom. Então, diante disso, com o apoio que eu tenho dos deputados, como deputado estadual André do Prado, presidente da Assembleia, e o deputado federal Márcio Alvino, eu vou em luta dessa UPA para a nossa cidade, para fortalecer a saúde do nosso município. Tempo encerrado, portanto, a partir de agora, o candidato Alemão tem 30 segundos. Eu só quero concluir aqui, senhores, senhoras, ouvintes de Américo Brasiliense, mesmo não estando como vereador, a gente conseguiu, através dessa parceria com os deputados Carlos Zaratini e Arlindo Quinalha, uma UBS para ser construída no bairro Jardim Primavera. Não é promessa política, é uma realidade. A Américo Brasiliense foi contemplada com uma UBS para ser construída no Jardim Primavera. Vai atender o Planalto e o Maria Luísa. Tempo encerrado o candidato. A candidata Ivani Bellinelli pediu direito de resposta, assim como também o candidato Ismael. Os pedidos foram analisados pela nossa comissão, que é composta por um advogado, um bacharel em Direito e um jornalista. Os dois não têm direito de resposta, porque, pela regra, o direito de resposta será concedido quando ocorrer ofensa pessoal, moral, direta.
a ofensa pessoal ou moral direta, e a nossa comissão entendeu que não foi o caso. Então a gente segue com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Américo Brasiliense em 2024, oportunidade para que os candidatos apresentem suas ideias, suas propostas, transmissão pelos 98.1 da Morada e pelas plataformas digitais do Portal Morada. Então agora eu pego o nome do candidato que faz a pergunta, para a gente encerrar esse terceiro bloco. Quem vai perguntar é o candidato Ismael Silva, e eu vou sortear o nome do candidato que responde ao questionamento do candidato Ismael Silva. Então quem responde é a candidata Terezinha Viveiros. O Ismael tem, portanto, 30 segundos para fazer a pergunta. Candidata Terezinha, a população há muitos anos tem reclamado do excesso de cargos comissionados dentro da administração. Tendo vista que tem alguns políticos dentro do seu plano, do seu projeto político, o que a senhora pretende fazer para controlar e conter esse excesso de cargos comissionados, que a maioria deles são desnecessários dentro da administração pública e consomem parte dos recursos financeiros do município? Zerado o cronômetro, a candidata tem, portanto, 2 minutos para a resposta. Sim, com certeza. Nós temos aí a meta de estarmos enxugando, tá? Há um excesso de cargos comissionados, e dessa forma não se faz gestão, não se consegue. Então nós não temos comprometimento com ninguém. Dizer que seria pretensão você ter comprometimento com cargos já se nem se ganhou uma eleição. Estamos trabalhando para ganhar uma eleição. Nós temos à nossa volta, todos os candidatos aqui, uma equipe que está em apoio. Todos terão cargos comissionados? Todos serão contemplados? Acredito que não, porque na minha gestão, a nossa forma de trabalhar vai ser realmente diferente, porque nós vimos que essa prática ela só traz prejuízo para a nossa população. Ela traz prejuízo para o erário público. Então, nós temos que realmente nos comprometer em fazer uma política séria, uma gestão justa e uma gestão transparente. A senhora ainda tem 1 minuto, candidata. Concluiu? Então, vamos zerar o cronômetro. O candidato Ismael tem 1 minuto de réplica. Candidata, bem, a senhora falou bem. Todos esses pontos que a senhora apontou é importante dentro de uma gestão pública. No entanto, tem muitas figurinhas políticas dentro do seu projeto político que todos nós sabemos que não vai simplesmente de mão vazia, não vai querer sair de mão vazia, tá? E é justamente isso. Por esse motivo, eu me propus a fazer uma proposta de mudança para a transformação da cidade, sem nenhum vínculo político, apadrinhagem ou qualquer conchavo que pudesse comprometer a atuação, caso venha a ser eleito, e ter poder de decisão e caneta para escrever e realmente tomar as decisões que são importantes e necessárias dentro da administração pública, e não aquilo que alguns políticos querem reger e conduzir a ser tomada. Então, eu acho que é importantíssimo a população analisar o perfil de cada candidato, as propostas e o seu projeto político, como que está sendo construído, para sim analisar e tomar uma decisão sobre o voto. Então, zerado o cronômetro, candidata Terezinha Viveiros tem 30 segundos. Como eu disse, nós temos um comprometimento com a coletividade. Não temos conchavos políticos. Reitero que todos os candidatos têm à sua volta uma equipe de apoio, e não acredito que todos tenham esses conchavos. Assim como eu não tenho, acredito que os demais também não tenham. Encerrado, portanto, esse terceiro bloco de perguntas e respostas entre os candidatos à Prefeitura de Américo Brasiliense. A gente tem mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o quarto e último bloco desse debate histórico para Américo Brasiliense, a oportunidade para você fazer uma escolha consciente do voto. A gente volta já. E a gente volta para o quarto e último bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Américo Brasiliense. São os candidatos Zé Roberto, do PL, Ismael Silva, também Terezinha Viveiros, Alemão e Ivani, que estão apresentando suas plataformas de governo, suas ideias, aqui nesta mesa do Jornal da Morada, transmissão pelos 98.1 e também pelas plataformas digitais, pelo YouTube do Portal Morada, pelo Facebook, pelo portalmorada.com.br. A oportunidade que a Rádio Morada está oferecendo
aos moradores, aos eleitores, os contribuintes de Américo Brasiliense, para fazer a sua melhor escolha na hora de decidir em quem votar, na hora de digitar o seu voto na urna. Então, agradeço demais a sua audiência, você que nos acompanha em Américo Brasiliense, cidade doçura. A gente sabe que a nossa audiência em Américo é muito grande. E nesse quarto bloco são as considerações finais. Cada candidato terá 1 minuto e meio para as considerações finais. Os candidatos vão falar em ordem definida por sorteio, que inclusive esse sorteio foi realizado na presença de todos os representantes das campanhas, inclusive nesse estúdio. A ordem será a seguinte: primeiro, quem fala é o candidato Zé Roberto, do PL, na sequência, Ismael Silva, do Cidadania, depois Terezinha Viveiros, do Partido Republicanos, e também na sequência o Alemão, do PT, e para encerrar as considerações finais, Ivani Bellinelli, do União Brasil. Os candidatos estão prontos, a gente pode já trazer as considerações finais, tudo ok? Então quem vai começar falando, o candidato já pode ligar, já está com o microfone ligado, é o candidato Zé Roberto. Repito, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para as considerações finais. O Chico, em seu nome, quero agradecer o convite da Rádio Morada, quero agradecer a população amerindiense, que nas ruas estamos bem recebendo muito bem a nossa coligação. Quero agradecer a presença da minha esposa, que esteve aqui hoje, juntamente com a vice-prefeita. Tenho um orgulho de fazer parte com a Marli Pavão, 6 vezes vereadora, advogada. Quero agradecer toda a coligação que está com o nosso propósito de mudança para a nossa cidade. Quero aproveitar os 3 mandatos que eu tenho. Fui presidente da Câmara, sou formado em gestão pública. Então, sabendo como está a cidade hoje, que está fresco na nossa memória, que eu sou o vereador, que estou como vereador no momento, a Marli também, sabemos que nos primeiros meses, sabemos onde vamos trabalhar, que seria na receita, equilibrar a receita do nosso município. Eu agradeço nossa população, agradeço do fundo do meu coração a confiança. E vote 22, dia 6 de outubro, 22. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Vamos zerar o cronômetro. Quem vai usar agora o tempo de 1 minuto e meio é o candidato Ismael Silva. Só para esclarecer para a população, aqui estão os documentos comprobatórios de todo o trâmite de e-mail e devolução da tonelada de arroz, viu, pessoal? Não foram alimentos, mas foi uma tonelada de arroz. Inclusive, ela se comprometeu 10 meses antes da sua validade original. Ou seja, estava armazenada para atender uma logística de distribuição consciente e responsável, porque eu não uso as políticas públicas para me autopromover. Eu não me pinto de vermelho. Em nenhum momento eu usei meu departamento para me autopromover politicamente, tá? Então, deixar bem claro aqui que a população está aqui à disposição da imprensa, da justiça, dos demais candidatos, né, da população. Eu trabalho com a verdade e eu não preciso tentar derrubar nenhum candidato para ter a oportunidade de participar de uma disputa legal e limpa e democrática. Acho que todos aqui estão no mesmo propósito, têm o direito de participar, cada um vai apresentar suas propostas de política pública e vai ter apontamentos, sim, falhas e erros, todos nós cometemos, que não podemos ser mentirosos e omissos. E isso, sim, é importante. E temos, sim, que demonstrar capacidade e tato e desenvoltura para políticas públicas. Quero agradecer a população ameriliense, que está nos acompanhando, todos os demais das demais cidades que também nos acompanham nesse momento, a Rádio Morada por esse espaço, e dizer que se você também acredita num projeto de mudança para a transformação de Américo Brasiliense, vote Ismael Silva, Vigeira Mineiro 23, que pode ter certeza que eu vou dar a minha melhor contribuição para que a cidade de Américo Brasiliense tenha transformações em políticas públicas. Obrigado a todos. Encerrado o tempo do candidato Ismael, agora quem vai usar o tempo de 1 minuto e meio para as considerações finais é a candidata Terezinha Viveiros. Eu agradeço aqui a oportunidade, parabenizo, a Morada pela iniciativa, agradeço o apoio e a recepção do povo nas ruas, nós estamos recebendo um carinho muito grande, agradeço a parceria com o meu candidato a vice-prefeito, Leandro Mancha,
Um menino que tem feito a diferença realmente no nosso trabalho. Em minha trajetória, são mais de 35 anos aí de trabalho social na cidade. Então, eu tenho pleno conhecimento dos problemas enfrentados pela nossa comunidade. Então, eu coloco aqui a minha experiência à disposição da cidade para as transformações que ela tanto precisa. O nosso diferencial é a experiência que temos. Nós vamos recuperar os serviços básicos de saúde, limpeza, asfalto e cuidar da segurança. Vamos abrir a passagem na linha ligando os bairros Luiz Ometa e Planalto. Vamos implantar o Centro de Referência do Autismo em parceria com a PAI, em respeito a você, eleitor e eleitora. Vamos continuar fazendo uma campanha limpa e apresentando alternativas aos problemas da cidade, pois sabemos que é isso que você espera de uma campanha eleitoral. Peço aqui que vocês votem nos candidatos a vereadores, que começa com o número 35, 10 e 11. Também vote 10, Terezinha Viveiros e Leandro Mancha. Vamos zerar o cronômetro então, porque agora quem vai usar o tempo de 1 minuto e meio é o candidato Alemão. Okay. Fique à vontade, candidato. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, à Rádio Morada, em nome do Chico, pela oportunidade. Agradeço ainda aos ouvintes e a toda a população de Américo Brasiliense que tem nos acolhido todos os dias em suas residências. Meu muito obrigado. Afirmo que tenho apoios importantes como das deputadas Márcia Lia, Tainara Faria Estadual, tenho o apoio dos deputados federais Arlindo e Carlos Zaratini e do ministro Alexandre Padilha. E eu não posso esquecer de um apoio muito importante que é do nosso prefeito Edinho Silva. E posso afirmar a todos, sou o candidato do presidente Lula. Eu quero dizer também e agradecer a minha vice Meire, tá? Meire da rádio, uma parceira, uma companheira, estamos na luta aí no dia a dia. E peço a você, eleitor, no dia 6, vote nos candidatos a vereadores do PT e do PV, da coligação. Vote 13, Alemão, prefeito, Meire da rádio, vice. Eu conto com o apoio de vocês. Eu quero dizer ainda, pessoal, que com a experiência que eu tive como 2 mandatos de vereador, onde diretor de transporte e trânsito, que sempre busquei melhorias, e posso afirmar aqui a todos, fui o melhor diretor de transporte e trânsito que Américo teve em todo esse tempo. E com essa experiência... Tempo encerrado, candidato. Muito obrigado pela sua explanação. Agora, quem encerra essa rodada de considerações finais é a candidata Ivani Bellinelli, que tem 1 minuto e meio a partir de agora. Quero também agradecer a vocês, ao Chico, toda a equipe aqui da rádio. É muito bom a gente poder se deixar conhecer pelo povo, né? Aqueles que não nos conhecem. Porque eu sou nascida e criada em Américo, minha família tem uma história em Américo. Não preciso me promover em nada que eu faço, porque a minha história fala por mim. E eu quero dizer a vocês que, verdadeiramente, renovação, só Ivani Bellinelli e Júnior Barata. Verdade, não somos políticos, somos gestores. Mudamos a nossa vida, né, diante de um chamado de Deus, tanto eu como o Júnior, para fazer o bem para a nossa cidade, porque acreditamos, estamos andando, estamos vendo a dificuldade e a luta do povo. Isso nos move a trabalhar, isso nos move a levantar lideranças novas para que, de fato, as coisas mudem e as coisas aconteçam. Quero agradecer, né, ao Júnior Barata, que tem um currículo fantástico, um gestor maravilhoso. Quero agradecer a toda a minha equipe, as meninas que têm trabalhado com a gente, as pessoas que têm nos recebido na rua. É muito gratificante a maneira como nós somos acolhidos. E conto com vocês. Próximo dia 6, vote 44, vote renovação, vote mudança. Ivani Bellinelli e Júnior Barata. Conto com vocês, que Deus nos abençoe, continuem com a gente, orando pela gente, lutando com a gente. Muito obrigado a todos. Então, esse foi o debate entre os 5 candidatos à Prefeitura de Américo Brasiliense. Eu mando um abraço à cidade do Sul, a toda a nossa audiência de todos os dias.
Muito obrigado pelo carinho de vocês. E encerramos então aqui esse debate histórico entre os candidatos à Prefeitura de Américo. Em nome do Grupo Roberto Montoro, agradeço a presença de todos os candidatos, inclusive agradeço a presença também do advogado o Cláudio Miranda, acompanhando aqui, nos dando essa assessoria jurídica. Muito obrigado. E lembro que dia 16 começam as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Araraquara. E no dia 26 teremos o debate aqui com os candidatos à Prefeitura aqui do nosso município de Araraquara. Mais uma vez, candidatos, muito obrigado pela presença de todos. A vocês um abraço, bom dia.